Tem algumas passagens na Bíblia, né, que às vezes deixam a gente um pouco intrigado e às vezes sem entender o que de fato Deus está querendo falar. E eu lembro que um dos versículos que me chama a atenção na Bíblia é quando ela diz que os filhos se voltarão contra os pais e os pais se voltarão contra os filhos. E toda vida que eu, pelo menos eu, não sei em relação a você, mas quando eu leio essa passagem, eu lembro dela, a impressão que dá é que são divergências dentro de casa, na filiação do pai com o filho. E a visão que eu sempre tenho é da destruição dos lares em si. Mas Deus tem me levado a uma compreensão dessa palavra e dessa mensagem, que ela está espalhada em outros versículos bíblicos, para que a gente entenda o que verdadeiramente isso quer dizer. O que quer dizer os filhos se voltando contra os pais e os pais se voltando contra os filhos? E para que você possa ter noção, né, um pouco disso e daquilo que Deus tem para nos ensinar hoje, tem uma palavra que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 31. João 8, 31. E é interessante porque quando a gente lê João, a gente lê a partir das lentes do discípulo do amor, aquele que tinha uma visão diferente de Jesus. Eu digo que com João a gente aprende a olhar Deus como filho, enxergar Deus como um pai. E aí na minha Bíblia, João 8,31 está intitulado como Jesus e Abraão. E aqui já tem um spoiler nesse título. Porque aqui nós estamos falando de duas paternidades. Jesus, ele é pai, Deus é pai. E Abraão também foi chamado para ser pai. Pai de multidões. E que através da vida dele, muitas famílias seriam abençoadas. Teu título tá os filhos de... Como é que é? Tá Jesus e Abraão. O meu tá os filhos de Abraão e os filhos do diabo. O meu também. O meu é Jesus e Também Abraão. forte. Jesus e Abraão. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Na NVI tá assim, né? A NVI é mais nervosa, né? Mas vocês vão entender por que o título da NVI está assim. Lá no versículo 31 diz: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo que peca, ele é escravo do pecado. O escravo não é membro pertencente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Mas respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram.
O próprio Deus é o nosso verdadeiro Pai. 42, Jesus lhes disse: se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam. Porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês podem me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Amém? O diálogo, irmãos, ele vai continuar nessa mesma linha. Jesus falando para esses judeus que eles não são filhos verdadeiramente de Deus, e eles começam a retrucar a Jesus falando que não, que eles são filhos de Deus. E aí por isso que a NVI está intitulada que eles são filhos do diabo. Por quê? Porque o próprio Jesus revela que eles são filhos do diabo. E aí, talvez na sua mente você fique pensando, poxa, mas o que significa ser filho do diabo? Será que é ser gerado pelo diabo? Que diabo é esse que Jesus está falando? E nessa mensagem de hoje nós vamos ver 3 características do falso filho. Quem que é o falso filho? É aquele que acha que é filho de Deus. É aquele que acha que é descendente de Abraão. Mas na verdade ele não é. E a primeira coisa que nós identificamos no falso filho é que o falso filho, ele não segue o exemplo do pai. Lá no versículo 39, nós lemos o seguinte: nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Quando nós olhamos essa mensagem, irmãos, existe aí uma linha muito fina entre nós crermos em algo e nós, de fato, seguirmos aquilo que nós cremos. Esse é um exemplo clássico de pessoas que acreditavam em Abraão, judeus que conheciam a história de Abraão, sabiam que Abraão ele era o pai dos judeus, porque foi em Abraão que nasce de fato, que surge a promessa do povo judeu, do povo escolhido por Deus. Então eles tinham plena convicção disso. Eram homens estudiosos, eram homens letrados. Jesus aqui não está falando com pessoas ignorantes a respeito da lei, a respeito da Torá, a respeito dos profetas. Não, eles eram homens que entendiam aquilo que estava escrito. Mas Jesus confronta eles por quê? Porque Jesus fala o seguinte: vocês podem até conhecer Abraão. Vocês podem até saber em detalhes tudo o que ele passou e o que os seus filhos passaram. Isaac, Jacó, José. Mas vocês estão enganados enquanto à filiação de vocês. Porque o filho, ele segue o exemplo do pai. Os filhos verdadeiros, irmãos, são aqueles que seguem o exemplo do pai. E Jesus aqui não está falando de uma paternidade. Jesus está falando de uma paternidade espiritual. Então, se eu sou filho de alguém, se eu tenho uma filiação com alguém que é referência de Deus sobre a minha vida, com alguém que caminha com Deus, a minha verdadeira identidade ela é revelada quando eu sigo o seu exemplo. E é interessante porque, às vezes, em famílias onde nós temos uma filiação, ou seja, pessoas que são sangue do mesmo sangue, que carregam o mesmo DNA,
O pai tem um estilo de vida e o filho segue um exemplo totalmente diferente. No mundo carnal, no mundo terreno, o que faz eu ser filho do meu pai é a identidade que eu carrego dele. É isso que comprova perante a lei, perante a sociedade, que eu sou filho dele. Porque eu carrego a dele, eu carrego a da minha mãe. Então isso é o que me caracteriza como filho. Mas quando nós olhamos para o reino de Deus, o reino espiritual, o que nos caracteriza como filhos é seguir o exemplo do Pai. E aí Jesus fala, olha, infelizmente eu preciso dizer a vocês, porque vocês não estão seguindo o exemplo de Abraão. Porque vocês estão procurando o quê? Me matar. E Abraão nunca tentou matar Deus. Pelo contrário, Abraão sempre glorificou o nome de Deus e sempre levantou altares para Deus e sempre carregou o nome de Deus por onde ele ia. Porque Abraão, sim, tinha a identidade de filho. Então, a primeira coisa que Deus fala ao nosso coração essa noite, irmãos, é que nós precisamos seguir o exemplo do nosso Pai. Se você tem Jesus como Pai na sua vida, se você tem Deus como Pai, então você eu preciso seguir o exemplo dele. Não adianta eu falar que sou filho de Deus se eu não amar o próximo, se eu não conseguir perdoar o próximo, se eu não conseguir fazer o bem a quem me faz o mal. Eu estaria agindo igual esses judeus, como filhos do diabo. A segunda característica do falso filho é que o falso filho, ele não ouve o seu pai. Lá no versículo 47, leia lá comigo, ó. João 8,47. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois vocês não pertencem a Deus. Queridos, ouvir a voz de Deus é diferente de escutá-la. Eu posso ouvir a voz do meu pai, eu posso reconhecer a voz do meu pai, ainda que ele fale distante. Posso escutá-lo, mas ouvir é diferente. Ouvir é quando aquilo que eu escuto entra no meu coração e eu processo aquilo que eu estou ouvindo. E eu medito nessas palavras. E eu, de fato, procuro discernir espiritualmente. O que o meu pai está querendo falar comigo? O que eu preciso ouvir na mensagem dele? O que eu preciso ouvir nas entrelinhas? Às vezes escutar é escutar ou não, mas o ouvir é ouvir a proteção. O não do falso filho, ele fica bloqueado no ouvido, mas o não para o verdadeiro filho, ele é processado. Da mesma forma que nós devemos também processar o sim do nosso pai. O sim, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser processado no nosso coração, no nosso espírito, e não nos nossos ouvidos. Porque o falso filho, ele não ouve o pai. O falso filho, ele só escuta, mas no final das contas ele vai dizer assim, meu pai não sabe de nada. Não sabe de nada, inocente. Meu pai é de outra geração, meu pai é de outro mundo, de outros tempos. Eu é que sei o que verdadeiramente precisa ser feito. Eu que sei a voz que eu preciso ouvir. E a voz que eu preciso ouvir muitas vezes é a minha. Esse é o pensamento do falso filho. A voz que eu preciso ouvir são de pessoas que estão falando aquilo que afaga o meu coração, que afaga o meu ego. Aquilo que eu quero ouvir. E aí por isso que Jesus está confrontando eles e falando, olha, vocês são falsos filhos porque vocês não ouvem. O verdadeiro filho, ele ouve a palavra de Deus.
ele busca o conserto, ele busca a direção. E a voz de Deus para o verdadeiro filho é como a voz de um GPS. Que ele está falando, olha, você mudou a rota, cara. Você precisa voltar para a rota original. O caminho que você está indo não é esse. Você precisa reprogramar o seu destino final. Então nós, como filhos, irmãos, precisamos discernir a voz de Deus para entendermos qual que é a voz do Senhor para as nossas vidas. E aí, por fim, a terceira característica do falso filho é que o falso filho, ele quer matar o pai. O falso filho, ele quer matar a verdade. E é aqui eu começo a entender por que a palavra diz que os pais se voltarão contra os filhos e os filhos se voltarão contra os pais. Quando Deus fala que os filhos se voltarão contra os pais, Deus está falando o seguinte, olha, aqueles que eu elegi, aqueles que eu escolhi para fazer parte do meu reino, esses vão querer me matar. Sendo, irmãos, que a gente não mata Deus. Ninguém consegue matar Deus. Nem o próprio diabo consegue matar Deus. Mas o que o falso filho mata? O falso filho mata a presença de Deus na sua vida. Eu não posso matar Deus, mas eu posso matar a ação de Deus na minha vida. Eu posso matar a verdade de Deus sobre a minha vida. E toda vida que o falso filho age dessa forma, toda vida que ele bloqueia, toda vida que ele não ouve a Deus, toda vida que ele não segue os seus ensinos, que ele não segue a verdade do Pai, ele está matando essa verdade. Então, o que é ser filho do diabo? Ser filho do diabo, irmão, não quer dizer que você vai ter sua pele vermelhinha, que vai nascer 2 chifrinhos na sua cabeça, e que você vai andar com um tridente na mão. Não é isso. Ser filho do diabo é toda vez que você e eu nos opomos à verdade. É isso que Deus está caracterizando. Quando uma pessoa se opõe à verdade, quando uma pessoa se opõe a Deus, e a palavra diabo significa isso, aquilo que se opõe, é o contraventor, é a contraversão, é aquilo que é oposto. O que é o diabo? O diabo ele é a mentira. O que é a mentira? É o oposto da verdade. Então toda vez que eu caminho de forma contrária à verdade, eu estou me comportando como um filho desse diabo, o filho da contravenção. Então Deus está confrontando essas pessoas porque eles não tinham a identidade verdadeira de filho. Jesus falou, olha, se vocês fossem filhos verdadeiros de Abraão, vocês também seriam filhos verdadeiros de Deus. Porque Abraão tinha, sim, uma filiação com o Pai. Abraão, sim, ele ouvia a voz de Deus. Abraão, sim, ele ouvia os conselhos de Deus. Abraão, quando o pai pediu seu filho Isaque, que era o fruto da promessa de Deus, Abraão foi lá e obedeceu a Deus. Ele não questionou. Então, se vocês fossem filhos de Deus verdadeiramente, vocês estariam obedecendo a palavra e não querendo matá-la, como vocês estão querendo fazer. Jesus respondeu, versículo 34. Eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é o membro que permanece na família, mas é o filho que faz parte da família para sempre. Queridos, Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você na noite de hoje. Você quer se comportar como escravo ou você quer se comportar como filho? Esses homens, eles achavam que eram livres. Eles falaram para Jesus, nós nunca fomos escravos. E aí é Jesus que fala, sabe de nada, inocente. Toda vida que vocês dizem sim para o pecado, vocês estão se tornando escravos dele.
A liberdade, irmãos, não está em nós escolhermos aquilo que nós queremos. Tem gente que fala assim, nossa, eu sou livre. Porque eu posso fumar, eu posso beber, eu posso fornicar, eu posso mentir, posso fazer o que eu quiser. Essa é a verdade do mundo. Mas a verdade de Deus é o quê? Vocês estão sendo escravos. Porque toda vida que você pratica o pecado, você está dando margem para ser escravo dele. E o reino de Deus, ele não tem espaço para escravo. O reino de Deus, ele só tem espaço para filhos. Filhos que sentam à sua mesa. Escravo fica do lado de fora. Ou o máximo que um escravo pode conseguir é aqueles que ficam ali dentro de casa servindo. Mas eles não participam da mesa. Os escravos não comungam da presença do Pai, não desfrutam da presença do Pai. Então a mensagem de Deus, irmãos, para a sua vida e a minha vida é: sejam filhos, sejam livres, sejam libertos de tudo aquilo que prendem vocês. Tudo aquilo que coloca um jugo sobre a sua vida, tudo aquilo que coloca um peso, torna você um escravo. Então que você incline a sua cabeça nesse momento, irmão, para que nós possamos orar em cima dessa mensagem, em cima dessa palavra, e que nós possamos ter o discernimento do Espírito para que a gente nunca seja escravo. Escravidão é um local, é uma posição que Deus já nos livrou, amém? Deus já nos livrou da escravidão, irmãos. Mas, infelizmente, a escravidão é um local que nós podemos voltar. Se nós voltarmos a praticar as coisas do velho homem. Então, a palavra de Deus é para que o Espírito Santo ele tome lugar na sua vida, na minha vida. Para que a identidade de filho seja impressa no nosso coração. Para que você saiba que a verdadeira liberdade é dizer sim para Jesus. É dizer sim para o Pai. É ouvir a voz do Pai e obedecê-la. É ter discernimento para entender as correções, as repreensões que o Pai nos dá. Porque o objetivo do Pai é proteger o nosso coração. É proteger não apenas a nossa integridade física, mas a nossa integridade espiritual. É fazer com que o nosso espírito esteja alinhado com o espírito dele. Para que nós possamos desfrutar da paternidade. Então que você desfrute, irmão, na noite de hoje, no dia de hoje, em todos os dias da sua vida. Que você desfrute da paternidade de Deus. Entendendo que os verdadeiros filhos são aqueles que estão alinhados com o coração do Pai. Os verdadeiros filhos são aqueles que não são independentes, mas são totalmente dependentes desse Pai. Dependentes da palavra do Pai. Dependentes da direção, da orientação, do destino que o Pai tem para dar sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre você. E você só vai acessá-lo quando você tiver a sua identidade de filho formatada. Quando verdadeiramente você estiver livre de todo o peso, de toda amargura, de todo o rancor, de todo o pecado que possa habitar no seu coração. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra ela seja uma verdade nas nossas vidas, Deus. E que o Teu Santo Espírito venha nos libertar. Se por um acaso tem coisas que ainda nos prendem, Pai, no velho homem, que o Senhor venha nos libertar essa noite, que o Senhor venha mostrar, Pai, em nosso coração. Nós queremos rejeitar em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós não queremos ser, Pai, considerados como filhos do diabo.
assim como esses judeus aqui descritos em João, Pai, foram rotulados, mas nós queremos caminhar do teu lado, como filhos genuínos, como filhos verdadeiros, como filhos, Deus, que acessam a tua paternidade e acessam o teu testamento e desfrutam de tudo aquilo que Jesus desfrutou como filho, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, Pai. É esse acesso que nós queremos ter, Pai. É essa mensagem que nós queremos carregar para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém.